nome é Natália Salazar. E eu sou Renata Schmidt. E esse é o podcast Pátria Amada Criminal. Sejam muito bem-vindos. Bem-vindes. E aí, recados? Meu Deus. Lembra daquele rap da felicidade que era Eu só Não. quero ser feliz? Ah, sim. Daí tem uma hora que ele fala Meu Deus. Não sei o que eu lembrei disso, gente. Não sei o que aconteceu comigo. Natália, apaga isso. Ou não, você que sabe, é um país livre, pode manter. Tá tudo certo também. Tá tudo ótimo. Temos recados? Você tem um recado? Eu tenho um recado, mas você tem um recado? Eu não tenho recados. Tá. Eu tenho, na verdade, não é um recado, a gente recebeu um comentário no Spotify sobre o episódio anterior e eu acho que é um comentário muito pertinente. A ouvinte explicou, ela falou: meninas, posso te pedir um favor? Quando vocês falarem de coisas horríveis como agressão contra a mulher, vocês podem usar a palavra comum ao invés de normal? Porque eu acho que a gente falou que o abuso era normal para a Sally. E daí eu achei esse comentário extremamente relevante porque é sobre a linguagem que a gente usa em torno do abuso. E eu fiquei pensando algum tempo sobre isso. E eu queria trazer o debate para todo mundo, inclusive para você, para ouvir o que você acha. Porque na minha cabeça, pelo menos como eu vejo tendo lido e ouvido tudo que a gente lê e vê sobre abuso e sobre o ciclo do abuso, na minha cabeça a palavra normal, na verdade, é melhor do que a palavra comum. Pra mim são sinônimos, não são? Não, então, porque o argumento é que aquilo é comum, mas para a vítima, mas aquele tipo de comportamento nunca foi algo normal. Aquilo é comum para ela, mas nunca foi algo normal. Porque Então é como se normal tivesse um contexto mais social, é isso? Então, não é normal você abusar de uma pessoa, concorda? Não. Sim. Mas para a vítima aquilo era algo comum, corriqueiro, que acontecia todo dia. Então, o que a ouvinte fala é que a gente devia usar a palavra comum ao invés de normal, porque, obviamente, aquele tipo de comportamento não é normal. Agressão contra a mulher, abuso, não é uma coisa normal. E eu pensei muito sobre isso, eu pensei de verdade. Eu estou trazendo isso não para me defender, mas assim, para levantar um pouco um questionamento e um debate, porque eu acho que isso é um debate muito importante para gente que fala tanto de abuso. Sim. Eu não acho que a palavra normal seja algo ruim. E eu vou explicar por quê. Porque aquilo era normal para ela. Não é normal para mim, não é normal para Renata, mas aquilo para Sally era normal. E quando eu falo que aquilo era normal, é com intenção. Porque o abusador, ele faz um esforço contínuo e consciente Sim. e premeditado de normalizar o abuso. Sim, isso é Então, a verdade. palavra normal, para mim, na minha cabeça, pelo menos no meu cérebro, como eu vejo as coisas, ele traz a implicação de que houve uma normalização do abuso. E para mim, comum é tipo, tomar café da manhã é comum, entendeu? Almoçar às 12 horas é comum. Agora, quando eu falo que o abuso é algo que acontecia todo dia, eu prefiro usar a palavra normal porque na minha cabeça isso implica o processo todo de anos e décadas de normalização do abuso, que foi um esforço contínuo e premeditado e consciente do abusador, que todo abusador faz. Toda relação abusiva, seja ela romântica ou de trabalho ou familiar, ela inclui esse processo de normalização do abuso. Então, para mim, quando eu falo que o abuso era normal para Sally, porque ela passou por um esforço, por um processo de normalização daquele abuso. E é justamente por aquilo ser o normal para ela, não só comum, normal na cabeça dela, é que as ações dela soam
tão diferentes das ações que a gente tomaria. E as decisões delas soam tão diferentes e absurdas das nossas decisões. Você Sim. concorda com o que eu tô falando ou tô falando Sim, eu merda? entendi. Sim, não, eu entendi. Porque, por exemplo, quando a Cassie escreve pro Diddy, eu tô sempre pronta para um freak off, você fala, gente, isso não é normal. Não é normal que uma vítima de abuso diga pro abusador que ela tá sempre pronta para uma orgia, da qual ela não quer participar. Mas a Cassie passou por um processo que durou anos, um processo de normalização do abuso. Então, para ela, na cabeça dela, na lógica dela, o que ela está fazendo é completamente normal. Mesmo que para mim, Natália, ou para Renata, ou para ouvintes, não seja algo normal. Eu acho que comum tira Sim, o peso. o peso. Comum vem de comunhão, sabe? Vem de algo Sim. incomum. É isso que eu penso. E quando eu Sim. falo normal, eu penso, sim, a normalização do abuso. O seu normal não é o meu normal. E é por isso que vítimas de abuso agem de formas tão diferentes que a gente nem entende o que elas estão fazendo. Porque para elas o normal delas não é o nosso normal. Elas passaram por um Sim. processo de normalização do qual a gente nem sequer entende. Sim. Então eu acho que é por isso que eu usei a palavra normal, sem pensar, na verdade. Eu usei a palavra normal entendendo a normalização do abuso, mas sem pensar a respeito. Mas depois que eu vi esse comentário e eu pensei a respeito, eu acho que a palavra comum ela não carrega o peso. Tá. A palavra normal carrega o peso de normalização do abuso e o normal da vítima não é o nosso normal. Então eu acho que eu não sei, talvez eu mude a minha linguagem no futuro se eu ouvir um argumento que faça mais sentido, mas na minha cabeça é assim que eu tô pensando, pelo menos. É por isso que eu só queria deixar claro qual é a minha linha de pensamento quando eu falo de vítimas de abuso. Sim, justíssimo. Enfim, esse é o meu recado. Muito E muito que obrigada bem. pelo comentário, porque esse é o tipo de comentário que a gente gosta de receber, porque Sim. realmente me fez pensar. Eu pensei muito a respeito disso. É importante E discutir essas coisas. Sim, porque é um aprendizado pra gente e pra audiência também. Eu espero que vocês me mandem mensagens de verdade, me mandem mensagem falando sobre o assunto, se vocês concordam ou não concordam comigo, que é justamente porque a gente tá aqui pra aprender também, né, gente? A gente não é especialista e aprender com vocês é parte do nosso processo também. Sim, é parte desta balbúrdia. Parte da balbúrdia, É parte da gente. balbúrdia. E agora, sem mais delongas, muito obrigada por ter me deixado usar esse tempo no seu episódio. Amiga, o tempo é todo seu. Pode falar o quanto você quiser. Pode fazer um dos discursos do Fidel Castro, de 40 horas. Então, muito obrigada. Agora me conte uma história. Eu te conto, porque aproveitando, né, que a gente tá falando do caso que você trouxe, que a gente viu na CrimeCon, eu também trouxe um caso. Um caso. Uhum. Comecei mal. Eu também trouxe um caso da CrimeCon UK 2025. Esse caso foi analisado num dos painéis iniciais da convenção, e nele a psicóloga forense Carrie Danes e a psicóloga criminal e doutora Julia Shaw comentaram sobre alguns casos para os quais elas prestaram consultoria para um programa de TV britânico chamado Murder in Mind. Resumindo, esse programa Murder in Mind é tipo esses programas do Investigação e Discovery que a gente adora, e pelo que eu entendi, vai ter uma temporada nova, ou é um show bem recente, né? Tanto que nem elas, as psicólogas que deram consultoria, tinham visto o corte final do episódio quando a gente foi na convenção. Então, é possível que esses casos passem a ser mais conhecidos depois que o programa estrear. Que eles mostraram uma prévia pra gente, né? A gente foi lá no painel, o nome do painel era Murder in Mind, ou Assassinato na Mente, né? Pode ser tanto Nossa, foi o assassinato primeiro quanto painel mesmo que a gente viu. Foi o primeiro painel. Então, nesse painel, eles deram pra gente uma prévia de alguns episódios. E além da prévia dos episódios que a gente viu nos telões, as consultoras do programa estavam lá para falar mais sobre esses casos pra gente. Então, eu usei essa palestra como fonte. Tem alguns insights que as consultoras deram, que provavelmente só a gente, quem estava na convenção, que vai ter, né?
E além do painel, eu usei como fontes matérias da BBC, do Sunday World, o The Argus UK, ITV News, Meridian, Independent AI, releases de imprensa divulgados pela Sussex Police e os canais do YouTube Hi, I'm Wonder, Ape Huncho e TCC, True Crime Documentaries. Então, esse caso, a gente estava falando agora, a gente acabou de gravar para o YouTube, a gente estava falando um pouco sobre cultura da internet, influencers, crimes. Esse caso acaba se enquadrando um pouco, meio que foi por acaso, na verdade. Mas acabou, né? Os temas estão meio casados essa semana. Hoje a gente vai falar sobre o Mark Williams, que quando nossa história começa, em 2021, era um jovem youtuber de 18 anos que vivia com os pais em Uckfield, que é um vilarejo de mais ou menos 15 mil pessoas localizado no condado de East Sussex, no Reino Unido. Uhum. Esse caso ficou bem conhecido no Reino Unido. Aqui ele não repercutiu tanto, eu penso até que pelo momento, né, 2021, o mundo ainda estava bem bagunçado. Sim. Então eu imagino que por isso não repercutiu tanto. Talvez se fale mais desse crime agora, tanto pelo show, quanto porque tem muito crime daquela época que tá vindo e virando roteiro e tal agora. Sim. O Mark é descrito pela mãe como alguém que, quando criança, tinha dificuldade de fazer amigos e que acabou se tornando um jovem ingênuo, carinhoso e sempre disposto a ajudar as pessoas. Eu fiquei um pouco com essa impressão também, vendo os vídeos dele. A gente vai soltar alguns trechinhos de vídeos do canal dele para vocês conferirem no nosso canal no YouTube, para complementar, né, o episódio. Ele tem uma expressão bem ingênua e bem doce. Assim, e ele tem, é engraçado isso, ele tem muita cara de criança. Ele, assim, Sim. de vê-lo, ele parece mais novo do que os 18 anos que ele tem. Sim. E as primeiras experiências do Mark com o YouTube vieram com o canal Rooftop Legends, em que ele e o irmão mais novo dele, ambos ainda adolescentes, postavam vídeos de parkour e freerunning. Parkour! E o que são? Parkour! Para você que não assistiu The Office e não lembra do glorioso parkour de Taubaté, nesse tipo de vídeo... Lembra do parkour de Taubaté? Bom, gente, se você não lembra... Esse é o melhor vídeo da internet. Ai, Taubaté. Taubaté nunca decepciona, né? Vocês são... Algum ouvinte nosso é de Taubaté? Alguém nos ouve de Taubaté? Taubaté, faça-se presente, por favor. A gente Por favor. precisa. Esse vídeo é muito icônico. Show yourself. Esse vídeo é muito icônico. É aquele da repórter, não é? Ela falando. Sim. Parkour é a prática, e daí a pessoa fazendo um parkour terrível. Ela tá só pulando a escada, né? Ela só tá pulando o degrau. Quando a gente fizer um show ao vivo em São Paulo, logo em breve, se Deus quiser, a gente vai fazer a reprodução desse vídeo. Não. Você vai ficar falando e eu vou ficar fazendo parkour. Eu posso ser a pessoa que fala, eu não vou ser a pessoa que faz parkour. Você vai fazer repórter, eu vou ficar atrás de você fazendo parkour tudo tosco. Bem. Pulando. Nesse tipo de... O que é, né? O que é parkour e freerunning? Freerunning. Nesse tipo de vídeo, os apresentadores normalmente utilizam câmeras corporais para registrar movimentos de parkour com acrobacias em diferentes ambientes urbanos. É basicamente isso, é que a galera do parkour de Taubaté fez isso muito mal. E sem câmeras corporais, talvez com câmera corporal ficasse mais interessante, né? Parecesse mais ousado do que realmente era, né? Ai, foi tão ruim. Foi muito ruim. Foi bem ruim para todos os envolvidos, pra gente que assistiu, pra quem fez, pra repórter que pensou o que eu tô fazendo aqui. Ninguém saiu melhor dessa experiência. A gente pelo menos deu risada, né? Ai, coitado da cidade de Taubaté, né? Ai. Tudo isso foi feito contra a vontade da cidade de Taubaté, eu imagino. Sim, tudo que a cidade de Taubaté representa é contra a vontade da cidade de Taubaté, sim. Coitada. Ai, gente. Mas bem, voltando pro Mark. Esse canal acabou não durando muito tempo, até porque o irmão do Mark meio que perdeu o interesse, ele era um pouco mais novo, e pra ele foi meio que fogo de palha, assim, sabe? Tipo, não quero mais. Eu quero fazer outras coisas. E foi então que em fevereiro de 2019, aos 16 anos, o Mark começou um novo canal chamado Displace, que tinha o mesmo tema. Também era focado em vídeos de parkour e freerunning, que eu tenho muita dificuldade de falar, porque, bizarramente, é tudo uma palavra só, freerunning, tudo junto, aí você fala freerunning. E a proposta do Displace era fazer a mesma coisa que o Rooftop Legends, porém com um tom um pouco mais profissional. Porque viver de criação de conteúdo era um sonho pro Mark.
Uhum. É E- pra mas gente também, Mark. é. Só que eu acho que é um pouco diferente, porque, por exemplo, quando a gente tinha 16 anos, não existia uma carreira. Quero ser Não, youtuber. Então, eu acho que pra gente, esse é um dilema que eu, pelo menos, não peguei. não. Eu queria Porque ser atriz de novela da Globo. Entendeu? eu queria ser. Eu sou da Pode falar. época, gente, que a gente queria ser atriz ainda. É. Eu queria ser ou escritora, ou eu queria ser diretora de marketing da Chanel. Do nada, da Chanel. Hum. Hoje eu só quero me enfiar no meio do mato com os meus bichos. Hoje a gente só quer se Mas eu aposentar. acho que. É Se isso. aposentar igual a Rita Lee, com o nosso homem e nossos bichos no meio do mato. É isso. Sim. Então, eu acho que esse dilema a gente não pegou, porque ele tava numa fase que era, pelo momento de vida que ele tava, né, ali na fase de escolher uma carreira, e pelo mundo, e como a internet tá hoje em dia, né, nessa década, então ele vivia o conflito no sentido de que, ao mesmo tempo em que ele queria muito trabalhar com a internet, o canal não estava crescendo do jeito que ele esperava. Porque o processo para obter seguidores era bem lento e por mais que tentasse, ele estava tendo muita dificuldade. Ele não conseguia atingir os critérios de monetização do YouTube. Continua assim, Mark. Nossa, não, É e a gente sabe, difícil. eu pensei, a gente sabe muito bem o que é isso, gente, porque o processo inicial de criar um canal, aprender a editar, aprender o equipamento, aprender as policies, porque no começo todos os seus vídeos é recusado. É muito difícil, é muito difícil. E assim, eu imagino que se foi desafiador pra gente, eu já tinha 30 ou 31 anos quando eu fui fazer. E aí Ah, eu já tinha um emprego, já tinha uma carreira, já foi difícil pra gente. Eu imagino como deve ter sido pra um adolescente sim. naquela fase, né? Tomar, porque o que ele pensava era, eu foco em, tipo, estudar pra uma faculdade, eu pego um emprego pra conseguir dinheiro pra pagar uma faculdade em algum lugar, pra pagar um curso, eu invisto no canal em vez disso. Pra onde eu vou, né? Ele tava nesse momento da vida dele. Por conta disso, a presença dele no YouTube não era necessariamente constante. No primeiro ano de atividade do canal do Displace, né, ele ficou vários meses sem postar. E aí, em 2020, ele voltou com um vídeo em que ele explicava que ele passou aquele período se preparando para aplicar para uma vaga na polícia. Ah, Então, ele deu uma desistida, ele falou: não dá para viver disso, deixa eu tentar um trampo, né? Tipo, ele queria atuar como Police Community Support Officer. uhum, Eu não sei se existe um equivalente no Brasil para essa posição. Eu imagino que o mais próximo seja guarda municipal. tá. Eu fui procurar no site do National Career Service do Reino Unido. Os Police Community Support Officers, ou oficiais de suporte da polícia comunitária, são profissionais que trabalham em equipes de policiamento de bairro para prevenir crimes e combater comportamentos antissociais. O salário para esse tipo de trabalho varia entre 24 mil e 34 mil pounds por ano, o equivalente a algo entre 182 e 257 mil reais por ano. Parece muito dinheiro, mas não é, tá, gente? Aqui para os padrões Europa e Reino Unido, é considerado um salário médio baixo. Até porque você gasta tudo. 24 mil por ano, é pouco mais que um salário É. mínimo. Eu acho que deve ser um salário mínimo. É bem mínimo, porque você gasta tudo. É. Sim, não, Assim, você não consegue. aqui na Irlanda você não Você não se sustenta. Você não consegue pagar aluguel aqui com Não, isso. Você não paga você não aluguel. consegue economizar R$ 10 por mês. Infelizmente, ele não conseguiu a vaga. E ele afirmou no vídeo que ele ia encarar a situação como uma oportunidade de profissionalizar o canal. Então não era pra ser. Ótimo. Tentei o caminho convencional, não deu certo, voltei, comprei uma câmera nova, tô trabalhando em conteúdo novo e tô me mantendo em forma pra dar conta de fazer manobras novas e mais interessantes. Achei ótimo, criativo. Sim, e ele fala isso numa boa. Ele comenta assim, meio sem graça de não ter conseguido, mas meio sem graça por ter ficado tanto tempo sem aparecer, mas ele parece super motivado, sabe? E pareceu dar certo, porque ele começou a ganhar certa notoriedade em Uckfield, chegando a ser reconhecido por fãs enquanto gravava suas performances. Ele comentava que às vezes ele tava lá pulando e a galera, Displaced! E acenava pra ele. O que pra ele foi muito legal, Ou né? seja, tinha tudo pra dar certo. Sim. E ele fez alguns vídeos como Police Escape at Uckfield College Demolition Site, ou Escapando da Polícia em uma área de demolição em Uckfield College, em tradução livre, e
Escaped Angry Workers Sneaking into Buxted Park Hotel. Ou Escapando de Trabalhadores Nervosos, Invadindo o Buxted Park Hotel. Ai, gente, isso é tão menino no YouTube. Eu fico pensando, não sei, tá? Porque ele não fala nada disso nos vídeos dele, isso é coisa da minha cabeça. Se ele não conseguiu o trampo porque os policiais viam ele fazendo parkour e falavam, gente, como ele vai colocar ordem na situação se ele vai se unir aos parkourzeiros, Parkour né? de Taubaté aqui. Esse menino não sabe nem fazer parkour, como é que ele vai correr atrás do povo? Não, mas ele sabia, ele era fazia um bom atleta, ele bonitinho, fazia as tá. manobras. Não era parkour de Taubaté, era um parkour de verdade. Mas esses vídeos, então, dividiam opiniões naquela pequena comunidade, né, gente? Tinha quem admirasse as manobras e simpatizasse com o Mark, e quem considerasse as atividades dele como invasão e vandalismo. Mas para ele estava tudo bem, porque essa polêmica contribuiu para o crescimento do canal. Claro. Mas não a ponto de lhe garantir a sonhada monetização, tá, gente? No período em que o canal esteve ativo, ele chegou a ter algo entre 970 e 980 inscritos. Tá. 20 a menos que o mínimo necessário para um canal atender os requisitos necessários, né? Ele tava tão perto. Ele tá muito... É só perseverar. É que eu não sei se ele... Porque não é só 1.000 inscritos, né? Você tem que ter 1.000 inscritos e acho que são 400 horas de vídeo. Não, mas assim, se você continuar fazendo, uma hora Assim, chega. Você pode não sim, fazer ele tava muito horrores perto. de dinheiro. Lembra quando a gente ganhava, tipo, R$3 do YouTube por mês? Não era, né? A gente não recebia todo... No começo a gente não recebia todo mês. Você nem sacava todo mês também, porque quando recebia era R$3. Então, Postando toda semana. mas é aquilo, se ele perseverasse e continuasse fazendo, em 20 ou 30 anos ia dar tudo certo. Mas... É que eu acho que é um negócio que, assim, dependendo do que você faz, né, do tipo de conteúdo, do tempo que exige de você, talvez seja um negócio que você nunca vai conseguir viver daquilo, mas pode virar um side gig, um hobby remunerado. Você pode não ganhar para se manter, mas você pode ganhar o suficiente para você comprar equipamento, para você ir para lugares e tal. Eu falo nisso porque parkour e freerunning exige muito preparo físico, né? E é muito Eu acho que o niche, tempo... né? É muito uma coisa que, tipo... É bem nichado, é bem nichado. Não é uma coisa que todo mundo consome. Sim, não é. Mas bem, gente, então, quando, né, nossa história acontece, ele tá nessa fase, mas ele tá decidido, tá gravando sempre e tal. Foi mais ou menos nessa época que ele conheceu o Lewis Ashton. Como que ele conheceu o Lewis? O Lewis acompanhava o canal. E sempre comentava. E, em determinado momento, os comentários no canal viraram comentários nas redes sociais, que viraram mensagens privadas. E logo uma amizade se formou entre os dois, chegando ao ponto do Lewis participar de diversos vídeos no canal do Mark. Esses são os vídeos, a gente vai colocar alguns trechos, tá, desses vídeos legendados no canal do YouTube. Agora você pode abrir o vídeo que eu te mandei. Tá. Dá pra ver que o Mark e o Lewis... o Mark tá bastante à vontade com o Lewis, tanto que ele vai na frente, tipo, de boa, conversa e tal. Dá pra ver que eles tinham uma amizade e dá pra ver que o Lewis é meio esquisito, né? A gente não sabe muito sobre a vida do Lewis Ashton até tudo acontecer, por motivos que eu vou detalhar mais pra frente. O que a gente sabe é que ele tinha 19 anos, que ele trabalhava como chefe de cozinha, mas que quando tudo aconteceu ele estava desempregado, então ele tinha trabalhado como chefe de cozinha antes. Que ele também vivia em Uckfield, né? Que ele assistia vídeos de parkour. E na palestra que a gente assistiu na CrimeCon, foi dito pela Carrie Dennis e pela Julia Shaw que ele tinha um background familiar bastante complicado, com histórico de abuso sexual, e que ele se definia como sendo assexual e que ele era parte da comunidade furry. E você deve estar se perguntando, né? O que é um furry? Eu não estava, mas eu entendo quem está. Eu imagino que não sabia nem o que era o parkour de Taubaté, nem o que era o furry. Coitado, essa pessoa vai sair com conhecimentos que... Essa pessoa vai sair se perguntando, busquei conhecimento. E foi bom? demais. Nossa, mas olha, faz tempo que eu quero falar de furry nesse podcast. É que eu achava que a internet não estava... O Brasil não estava preparado. Não há furry pra mim no Brasil.
Não há furry pra mim em lugar algum. Eu Ah, respeito, mas eu não entendo. Eu respeito, eu aceito, tá tudo bem. Eu não entendo. Mas você sabe, nossa, depois, gente, isso é um papo pra um outro momento, tá? Que tem alguns casos que envolvem furries que eu queria muito trazer pra cá. Mas sabe quando você quer trazer e você pensa, será que esse é o momento apropriado pra ter esse tipo de conversa? Esse é o momento. Eu gostaria de ouvir. Sim, traga. Porque tem Feel uma que free. chama, tem um caso da Hypnotist Safo que eu quero muito trazer, eu quero muito fazer esse caso. Conta pra gente se esse é um tema que te interessa. Se for, beleza. Se você não sabe nem o que é, eu vou te contar o que é. E eu quero deixar claro que essa não é a minha visão, tá? Eu usei a WebMD Tá. para descrever o que é. Então, eu vou ler o que eles falam aqui. Furry é o nome dado à subcultura interessada em personagens animais antropomórficos, ou seja, animais com qualidades humanas. Muitos furries criam seu próprio personagem animal, conhecido como fursona, que funciona como seu avatar dentro das comunidades furry. Embora as fursonas sejam baseadas em um animal, um cachorro, um gato, um réptil, um pássaro, um animal selvagem ou até mesmo uma criatura mítica, elas andam eretas como os humanos e frequentemente têm uma aparência de desenho animado. Pensa no leão do Proerd. O furry original brasileiro. Furries representam suas fursonas... Ai, meu Deus, eu quebrei a Natália. Falando do leão do Proerd. Furries representam suas fursonas por meio da arte, da escrita, de identidades online ou na criação de fursuits, que são fantasias elaboradas que retratam o animal do indivíduo. Uhum. Algumas fursuits são fantasias completas, enquanto outras são parciais, incluindo orelhas, caudas ou luvas de animais. Então, isso é o furry, essa é a subcultura furry. Tá. Isso é um fetiche, uma parafilia? Então, não necessariamente. Para algumas pessoas sim, para outras não. É tipo ASMR, que algumas pessoas ouvem porque relaxa e outras porque tem fetiche. Tá. Entendi. É uma coisa meio assim. Tem gente que Que só só gosta. se identifica. É. Tá. Mas não necessariamente é um fetiche. Às vezes a pessoa só Não gosta. necessariamente é sexual. Ah, tá. Tá bom. Por isso que ele era assexual, mas também era furry. Sim. Tá. E assim, gente, existem rumores, tá? São só rumores, porque eu não achei isso em nenhuma das fontes oficiais. Então, existem rumores de que o Mark se interessava por essa subcultura, o que poderia explicar por que, entre seus mais de 900 seguidores, ele e o Lewis acabaram desenvolvendo uma amizade. Mas, como eu comentei, essa informação nunca foi confirmada por nenhuma fonte confiável, além dos comentários feitos pela Julia Shaw e da Carrie Danes, e elas só falaram do Lewis. Tá. O Lewis tinha essa identificação com essa comunidade. Mas assim, gente, e tem vários níveis de interesse, né? Então, por exemplo, tem furries que não usam fursuits, mas que usam, sei lá, orelha, ou que só fazem desenhos, ou que só criam um avatar digital. Eu tô falando isso porque eu não sei se o Lewis tinha um fursuit, se ele saía por aí vestido de bicho, se Tá, não. tô entendendo mais. Tá. É meio que você se identificar como um ser meio animal, meio pessoa, e você cria meio que um personagem que vai ser o seu personagem nesse universo. Tá, beleza. Uma fantasia. Isso. No começo de 2021, o Mark fez um vídeo em que ele revelou estar com problemas na coluna. O que pro canal dele era péssimo, porque ele limitava bastante os movimentos dele e ia impactar no conteúdo dos vídeos, né? O que eu falei, você tem que estar muito em forma para poder fazer essas coisas. Sim, é muito Porque difícil. são umas manobras ousadas nos lugares perigosos. Você não tem normalmente nenhum equipamento de proteção, então você tem que estar bem confiante nas suas habilidades físicas para fazer essas coisas bem, né? Por conta dessa limitação física, o canal dele passou a se concentrar mais em exploração urbana, ou urban exploring. Então, muitos nichos, né, nesse... Eu tô completamente perdida. Eu tô me sentindo quando seu neto vai falar com você e você fala, ai, que legal. Urban Ai, que Exploring diferente. é um tema que eu gosto, porque eu sigo uma thread Eu no Reddit também. de Urban Exploring, não? Não tem ideia do que vocês estão falando. Eu tô Urban igual a Exploring. avó que o neto vai falar com ela, ó, avó, o que eu tô fazendo? E eu falo, ah, que legal. Que bom, meu filho. Deus abençoe.
Urban Exploring é tipo quando você vai pra lugares abandonados. Então, tipo, um parque de diversão desativado. Tá, Aí legal. você entra, um hospital abandonado, ou Tá. uma ruína. Então, você vai nesses lugares. Alguns lugares são públicos, outros não. Mas você vai pra filmar e mostrar o que tem lá dentro. Eu Tá. comecei a gostar dessas coisas meio por acaso, vendo vídeo de terror, tipo, dessas exploração urbana que as pessoas pegam umas coisas. Então, é que eu não sabia que chamava Urban Explorer. Eu achava que era É, só gente entrando nos lugares. Não, não. Isso no É Brasil mais. chama invasão. Sim, não. Invasão de Não é à propriedade toa. privada. Não é à toa que a galera que faz essas paradas tá nos países de primeiro mundo, né? É, Porque no Brasil você não quer entrar. Se você vai num lugar desses no Brasil, você vai achar alguma coisa que você não quer ver. mas, gente, Brasileiro sabe melhor o que tá fazendo. Sabe? A gente tem noção do perigo. exato. Isso daí não. Isso é coisa de gente branca que usa dread. Vai, desculpa, eu vou parar de te atrapalhar nesse Não, mas episódio. tá interessante. Eu tô Estamos conhecendo nichos de cansada, internet. então É que é começa. coisa de gente jovem mesmo, né? A gente tá falando de um menino aí de 18 anos. Ah, Tipo. uma criança. Não, e é um nicho. Se você entrar nessa thread no Reddit, você vai ver várias fotos muito bonitas de lugar abandonado. Assim, eles fazem tem umas fotos em preto e branco, umas coisas. Tem um lado bem artístico, assim. Tem, por exemplo, tem gente que vai pra Chernobyl mostrar as casas que foram evacuadas, Sim, porque as casas estão eu adoro intactas. ver essas fotos. Então você gosta desse nicho, isso é Urban É Explorer. que, como eu não sabia que chamava isso, eu já achava que chamava invasão. Mas essas coisas, então você ir em parques abandonados, lugares abandonados e filmar ou tirar fotos. Uhum. O Lewis começa, aqueles vídeos, inclusive, né, que a gente vê, são meio que nessa pegada, né? Você vê que estão o Mark e o Lewis explorando lugares abandonados. Então, o Lewis começa a aparecer cada vez mais nesses vídeos e ele é descrito pelo Mark como, entre aspas, que ele fala literalmente isso, um cara maravilhoso para se ter por perto. Aos poucos, o Lewis foi começando. Para o Mark era bom, porque, como ele estava com os problemas na coluna, ele não estava com. Tipo, ele precisava de alguma coisa para tornar os vídeos atrativos para o público, né? Como ele não podia confiar só na capacidade dele de fazer manobra, era bom ele ter um co-host para interagir com Uhum. ele, para mostrar como é que era, e também você tinha a perspectiva de um cara com mais experiência, que no caso era ele, e o Lewis, que estava começando nesse nicho e aparecer em vídeo agora. Então, era o tipo de. E os dois foram se aproximando cada vez mais. Era o tipo de situação que todo mundo tava saindo ganhando. E em um dos últimos vídeos do canal, né, feito algumas semanas mais tarde, o Mark respondeu a pergunta de um fã que queria saber de recomendações que ele poderia dar a interessados em fazer vídeos de exploração urbana em lugares abandonados. E ele fala: se você for explorar um lugar abandonado, fique com seu amigo. Certifique-se de que é alguém que você possa confiar e tome cuidado. É tudo que eu posso dizer. No vídeo em que eu e o Lewis escalamos o colégio, eu estava constantemente cuidando dele, porque ficou perigoso, sabe? É disso que se trata, viver no limite. E eu fico o alerta, porque esse trecho dele falando me cortou o coração. Enfim. Que ele protegeu o Lewis. Sim, protegendo ele o tempo todo. Fique com alguém que você pode confiar quando você for pro. Porque, querendo ou não, gente, imagina que você tá indo normalmente de noite, né? Porque esses lugares têm segurança, para um lugar abandonado, você e outra pessoa para filmar o que tem lá. É muito arriscado. Uhum. Na melhor das hipóteses, vai estar vazio e você pode pisar e se machucar e cair num buraco, porque a estrutura pode estar danificada ou podre. Esse é o melhor Sim. cenário. Sim. No pior cenário, você não sai, você entra e não sai. Ah. Tem até uns vídeos bem famosos. Eu assisti umas compilações de gente que tenta fazer isso nas catacumbas de Paris. Péssima ideia. Você já viu esses vídeos? Não, gente, graças me dá a Deus. uma agonia porque a polícia só pega as câmeras. Eu tenho claustrofobia, não posso fazer esse tipo de E tour. você só vê o vídeo, porque, gente, Paris, pra vocês terem uma ideia, Paris é toda cheia de túneis subterrâneos, né? E alguns desses túneis são tão antigos que não estão nem mapeados. E por conta disso, as catacumbas, tem um trecho das catacumbas que você pode fazer turismo, que tá aberto, você paga, vai com guia, explora e volta, mas as partes não mapeadas ou danificadas são seladas. E teve muita gente, principalmente durante a pandemia,
que teve a brilhante ideia de abrir, porque essas catacumbas foram seladas, como eu falei, elas estão na cidade inteira, algumas foram seladas há algumas décadas e outras há muitas décadas. Uhum. Então, virou meio que moda o jovem francês ir para as catacumbas que estão com o lacre mais fácil de romper e entrar por conta para filmar o que tem dentro. E assim, tem gente que só não sai. Claro. E aí o que acontece é que eventualmente alguém chama a polícia para avisar que o lacre está rompido, a polícia entra. A própria polícia não tem condição de procurar por tudo, porque são quilômetros e quilômetros e quilômetros, e eles acham as câmeras, as pessoas sabem Deus onde estão, não vai sair. E aí você vê a última filmagem da pessoa, as pessoas normalmente acabam morrendo de sede, de fome, você vai vendo desespero, é horrível. Vamos agora, gente, pro dia 29 de maio de 2021, uma sexta-feira, quando Mark e o Lewis combinaram de se encontrar durante a tarde para tomar uns drinks num pub. E o Mark avisou o Lewis que ele ia levar o irmão mais novo junto, o que deixou o Lewis nervoso, dizendo que ele não se sentia confortável de ir pro pub com um menor de idade. O irmão do Mark não tinha feito 18 anos ainda. Certo. O Mark entendeu, é justo, para não pensar uma coisa que eu entendo, mas ele também não queria desmarcar com o irmão, então ficou acertado que o Mark iria primeiro no pub com o irmão, depois, quando o irmão dele fosse embora, ele ia mandar uma mensagem pro Lewis para eles se encontrarem. Então ele ia conseguir ver os dois no mesmo dia. Isso aconteceu, né? Ele e o irmão ficaram tomando umas cervejas até o início da noite, mais ou menos. E aí o Mark se despede do irmão e mandou uma mensagem pro Lewis, e o Lewis respondeu compartilhando a localização e pedindo para que eles se encontrassem na localização que ele mandou. O Mark aceitou, abriu o link e seguiu até uma área de mata perto de Fair Warp, onde o Lewis estava esperando ele com algumas garrafas de destilados para eles tomarem shots. O Mark não estava muito acostumado a beber álcool. Pelo que eu entendi, até nos vídeos vocês vão ver que no vídeo que a gente postar, né, nos 2 trechos o Lewis está bebendo. Dá pra ver até que o Mark, quando o Mark fala que o Lewis tá tomando drink, você vê que ele tá até meio sem graça. Dá pra você... Gente, de olhar pra cara do Mark, você sabe que ele... Ele não tá no elemento tem uma cara de dele, criança. sim, ele tem muita cara de criança. É... Ele é muito novo. E ele era muito saudável, né? Ele tinha aquela coisa de estar em forma e tal. Então ele não tava... Ele era o cara que vai pro pub, toma 2 cervejas e volta pra casa. Sim. Até porque ele tinha acabado de fazer 18 anos, né? Ele tinha acabado de começar, tipo, a ter idade legal pra beber. Não era uma... Enfim, ele não estava acostumado a beber álcool e ele acabou ficando bêbado relativamente rápido. O Lewis, por sua vez, bebeu muito pouco e aparentava estar completamente lúcido. Tá. Por volta das 11h30 da noite, o Mark mandou uma mensagem de áudio para a tia, visivelmente bêbado, avisando que estava a caminho de casa e que ela não precisava se preocupar porque ele estava acompanhado do seu amigo Lewis. E esse foi o último contato feito pelo Mark Williams. O Mark nunca voltou para casa e a família procurou a polícia já nas primeiras horas do dia 30 de maio, porque como eu falei, ele não estava acostumado a beber, ele não voltar para casa era uma coisa que não acontecia. Como ele estava sempre fazendo exploração urbana ou parkour e ele sabia que eram coisas mais arriscadas, ele sempre era muito claro com a família de onde ele estava, que horas ele voltava e quando ele estava voltando. Então, para ele não ter aparecido alguma coisa estava muito errada. A tia, inclusive, falou do áudio que ela recebeu em que ele falava que estava com o amigo Lewis e a família do Lewis foi imediatamente procurada pela polícia porque ele foi a última pessoa a ser vista e a estar com o Mark antes do sumiço. Sim. E foi relatado que o Lewis também não tinha voltado para casa. A polícia agiu rapidamente e soltou um comunicado pedindo informações sobre o paradeiro de Mark Williams e Lewis Ashton, considerados desaparecidos. Então a cidade já entrou em alerta. Sim. O Lewis voltou para casa algumas horas mais tarde, no próprio dia 30 de maio, e segundo a mãe dele, ele estava se comportando de forma totalmente normal. E ainda naquele sábado à noite, ele saiu de novo, dessa vez para ir no cinema assistir Invocação do Mal 3, The Devil Made Me Do It, ou O Diabo Me Obrigou a Fazê-lo. Sim. E, gente, esse filme é baseado no caso real de assassinato cometido pelo Arne Cheyenne Johnson, condenado por esfaquear até a morte o seu landlord, né, ou senhorio, em fevereiro de 1981. A gente falou sobre esse caso em um vídeo publicado no nosso canal no YouTube em maio de 2021, antes de sair o filme. Sim, eu lembro desse vídeo. Para quem tiver curiosidade e quiser ver, então a Nath vai linkar
o link do nosso vídeo falando desse caso para vocês verem. Fica avisado que é um vídeo do Velho Testamento, tá? Então eu já peço desculpa por alguma coisa antecipadamente, até porque a qualidade de edição não tá nas melhores, porque a gente melhorou muito nos últimos 4 anos. 2021 foi nosso primeiro ano no YouTube. Sim. Então, desculpa alguma E o coisa, Velho tá? A gente Testamento é o melhorou. Velho Testamento. Sim, quem sabe, sabe. Então, desculpa alguma coisa, mas a gente estava falando desse caso na época em que tudo aconteceu, né? No dia seguinte, 31 de maio de 2021, o Lewis saiu de novo, ele foi com um amigo assistir um jogo de futebol. Eu fico imaginando, se o meu melhor amigo desaparecesse, eu ia estar na rua, eu ia estar batendo na casa da galera, eu ia Eu ia estar indo estar... pra polícia, eu ia estar procurando todo mundo, eu ia estar frenética no meu celular, Eu ia ter postado em jamais ia todas as estar redes no jogo. sociais, não, nossa. Jamais eu ia no jogo de futebol. Não, mas o Lewis foi. Depois, não só foi no jogo, como depois do jogo eles ainda foram no pub tomar uns pints e conversar sobre o jogo. Segundo esse amigo, cuja identidade nunca foi revelada ao público, o Lewis ficou muito doido, muito doido. E quanto mais doido ele ficava, mais instável ele ficava. E acabou confessando para esse amigo que ele tinha cometido um assassinato. Puta que pariu. A princípio, o amigo achou que ele pudesse estar em algum tipo de delírio bêbado. Sim. E o foco do amigo foi falar pra ele, mano, relaxa, isso não aconteceu, você tá muito louco. Aham. Para. Não tem graça, você só está muito louco. A resposta do Lewis foi pegar o celular, entregar, abrir a pasta de foto, pegar alguns arquivos, dar play e passar o celular pro amigo. Esse amigo viu 7 vídeos que juntos tinham duração aproximada de 1 hora. Esses vídeos nunca foram a público, mas a gente sabe o que esses vídeos continham. A informação do que esses vídeos continham foi o que tornou esse caso tão famoso no Reino Unido. Tão infame no Reino Unido, né? Esses vídeos revelavam imagens do Mark caindo no chão, vomitando por ter bebido demais, enquanto Lewis se aproximava dele sorrateiramente por trás. Nisso, Mark vira pro Lewis, olha nos olhos dele e pede ajuda. Porque ele tá bêbado. Em resposta, o Lewis revela uma faca de cozinha, que ele usa para esfaquear o Mark repetidamente. E assim, não é que ele teve um surto de raiva e ele esfaqueou o Mark de uma vez. Porque como eu comentei com vocês, o vídeo tem 1 hora. Sim. Sabe gato, quando tá brincando com inseto? Ele faz lentamente. Ele aproveita o que ele tá fazendo. E durante esse ataque, o Mark grita. Gente, é horrível. Mas assim, o Mark, primeiro ele grita pedindo que o Lewis pare. E depois ele pergunta por que ele tá fazendo aquilo com ele. E em resposta, o Lewis apenas ri pra câmera. Em alguns momentos, é possível ouvir o Mark pedindo que o Lewis chame uma ambulância. Tipo, o Mark ainda acredita que é algum tipo de brincadeira. Ai, gente, que coisa horrível. Quando tudo acaba, o Lewis decide usar a faca para arrancar os olhos do Mark. Depois, ele deixou o corpo já sem vida, nu da cintura para baixo, e arrastou esse corpo para uma região de bosque próxima a Heronsgill, a cerca de 5 quilômetros de Uckfield. Todo esse processo foi registrado pelas câmeras. Você imagina o amigo que assistiu essa 1 hora de vídeo num pub, depois de um jogo, depois de assistir um jogo e tomar cerveja com essa pessoa. Beber. Depois de beber. Nessa hora a cachaça te larga, você fica sozinho. E assim, o que garantia pra esse amigo que ele não ia ser o próximo, né? Porque Exato. o amigo, absolutamente horrorizado, perguntou pro Lewis por que ele fez isso. E a resposta foi: eu levei uma faca comigo e apenas pareceu certo fazê-lo. Mano. O Lewis e esse amigo ficaram mais um pouco no pub, até que eles se despediram. O Lewis voltou para casa, mais uma vez como se nada tivesse acontecido, e o amigo foi direto para a delegacia. Graças a Deus. E em seu depoimento ele disse: tudo o que ele queria fazer era matar. Ele se sentiu bem ao fazê-lo. E me disse várias vezes que Mark mereceu. Meu Deus do céu, gente. O depoimento desse Que amigo horror. foi suficiente. Não, é horrível.
Horrível. Esse depoimento foi suficiente para que a polícia conseguisse o mandado de busca para a casa do Lewis Ashton, onde foram encontradas roupas manchadas de sangue escondidas no fundo do guarda-roupa. O Lewis, que estava em casa quando a polícia fez as buscas, foi preso no mesmo dia. O corpo do Mark Williams foi encontrado em Fair Warp poucas horas mais tarde, no dia 1º de junho. A perícia revelou que ele foi esfaqueado 107 vezes. Ah! Nossa, eu não lembrava de nada desses detalhes. 107 Eu tô facadas. horrorizada, eu não lembrava de nada disso. 107 facadas. 107 facadas. Uma análise das roupas encontradas na casa do Lewis Ashton confirmou que o sangue presente nelas era o sangue do Mark Williams. A faca usada no ataque também foi localizada na casa. Era uma das facas de cozinha da mãe dele. Meu Deus, gente, coitada dessa mãe. Em 23 de agosto de 2021, em audiência do tribunal de Lewis, o Lewis Ashton, então com 20 anos, se declarou culpado por assassinato e posse de arma branca. O sentenciamento ocorreu meses mais tarde, em 28 de outubro de 2021. Ele foi condenado à prisão perpétua com um mínimo de 27 anos em regime fechado antes de qualquer possibilidade de condicional. A promotoria declarou que o Ashton tirou vantagem da confiança e da amizade de Mark de maneira fria e violenta. Sim. Sim, né? E a juíza Christina Lange, que presidiu o julgamento, descreveu o crime como um ataque horrível e gratuito, salientando que o Lewis Ashton tirou vantagem da amizade e da confiança do Mark Williams. Como o Lewis se declarou culpado, muitos elementos do caso nunca chegaram a ser propriamente analisados. Porque na Justiça do Reino Unido tem isso, né? A partir do momento, ele não quis ter um julgamento. Na verdade, a justiça meio que em qualquer lugar, né? Se você se declara culpado, não tem julgamento. Mas eu não Você sei não se em todos os lugares eles protegem as informações, como no Reino Unido, Ah, né? não, sim, entendo, não. Porque, por exemplo, o background familiar dele a gente não tem, porque a partir do momento que ele se declara culpado, Ele evita o nada julgamento disso, e nada vai pra público, nada né? disso é isso é tudo selado, ninguém tem acesso. Sim. Então, assim, por conta disso, muitos elementos do caso nunca chegaram a ser propriamente analisados, de forma que a motivação do crime nunca chegou a ser esclarecida. E ainda nas palavras da juíza Lange, né, ela diz: você matou Mark Williams por algum motivo pessoal perverso que provavelmente nunca chegaremos a conhecer ou entender. A detetive Emma Vickers, que foi responsável pelo caso, chamou o ataque de horrendo e sem provocação, ressaltando que o Mark não teve chance de se defender. Durante o painel que aconteceu na Crime Co. UK, as psicólogas forenses que analisaram o caso mencionaram que, tendo em vista o histórico familiar do Lewis Ashton, com ocorrências de abuso físico e sexual em casa, somado à forma como o corpo foi despido e posado e as circunstâncias em que os dois se aconteceram, apontavam, né, para algumas possibilidades, tá? Eu imagino, gente, que elas tenham tido acesso a entrevista completa dele, se houver, né, os arquivos do serviço social. Eu imagino que se teve abuso físico e sexual, o serviço social deve ter sido acionado, então elas devem ter visto. Então, pelo jeito até que elas estavam falando na convenção, eu imagino que elas tenham tido acesso a alguma documentação que a gente não teve, talvez nunca tenha. Porque as possibilidades que elas levantam seria, a primeira, que o Mark Williams possa ter feito alguma aproximação romântica mal sucedida. Ou seja, né, é possível que nos meses que antecederam o assassinato, o Mark tenha ou tentado beijar o Lewis, ou chamado ele para o encontro, e que, em resposta, o Lewis tenha planejado o assassinato como forma de vingança. E, gente, eu não tô falando isso com o intuito de culpar a vítima, tá? Até porque não tem absolutamente nada de errado em você convidar uma pessoa da sua faixa etária pra sair. O Lewis era 1 ano e pouco mais velho que ele, sabe? Então, assim... Não, claro que não. Teria, nada justifica o que aconteceu. Mas isso teria sido um gatilho pro Lewis. Pra ele, se ele passou por um histórico de abuso em casa. Sim, dizem que as psicólogas... Gente, nada disso tá nas fontes, tá? Isso foi o que a gente ouviu na convenção. Então, elas chegam a cogitar que, de repente, podia ser um gatilho muito forte para ele, porque uma delas, eu não lembro qual das duas, deixa escapar que ele sofreu abuso em casa e os irmãos zoavam ele.
Então ela pensa que pode ter sido um surto de raiva por conta da provocação, mas a gente não tem como confirmar isso ou não, tá? Ah, não tem como saber. E uma outra teoria seria que o Lewis possa ter começado a se sentir sexualmente atraído pelo Mark e não sabia lidar com os próprios sentimentos por conta dos problemas que ele tinha em casa, talvez por alguma homofobia internalizada, a gente não sabe. E Sim, pode ser que ele tenha acabado optando por eliminar o alvo da atração. Pra, na cabeça dele, todas as pessoas do mundo, resolver o problema. Qualquer que seja o cenário, é fato que não foi um crime passional, gente. Foi um ataque meticulosamente planejado, meticulosamente calculado, feito quando a vítima estava em estado de estupor alcoólico e de costas para o assassino. sim. No seu depoimento de impacto, a Lena Williams, a mãe do Mark, disse: "Aquela foi a pior noite da minha vida e vai me assombrar para sempre. Sua vida, seu futuro e sua dignidade foram tirados dele. Tudo o que Mark queria era um amigo. Ele confiava nas pessoas. Sua vulnerabilidade lhe custou a própria vida. Eu me pergunto como vou poder viver o resto da minha vida sabendo que nunca verei meu primogênito de novo. Uma coisa que sei é que o mal nunca pode ser reabilitado." O canal do Mark, né, o Displace, foi mantido ativo como forma de preservar o seu sonho. E ainda é possível conferir seus vídeos de parkour e exploração urbana no YouTube. Hoje o canal conta com cerca de 2.000 inscritos. E essa é a história absolutamente horrível e trágica do Mark Williams, gente, que foi assassinado por Por um nada. fã, entre aspas, né? E uma Uhum. pessoa que se dizia amiga dele. Por nada, Por nada, por nada, absolutamente nada. por Assim, eu nada. entendo se foi um gatilho, mas por nada. Não tem como. A pessoa não fez nada de errado, só vamos supor Porque que o o cara Mark tenha... não tem. Mesmo que o Mark tenha tentado. Se o Mark tivesse tentado violentar o Lewis. Mano, não tem essa possibilidade porque foi um ataque planejado, não foi Então, é uma... isso que eu tô falando. Se fosse alguma coisa, nossa, o Mark foi. Ele tentou violentar ele Não. tentou algum tipo de violência sexual, algum tipo de violência física contra o Lewis. E isso foi um gatilho muito forte. Isso podia ser entendeu? Podia ser um fator mitigante, mas eu não consigo entender, gente. Não foi. Se existiu, porque a gente nem sabe a orientação sexual do Mark, a família dele não entra nesse assunto. Uhum, Se existiu alguma tentativa de aproximação, não foi forçada, uhum. porque foi um ataque planejado. Ele pegou a faca da mãe dele da cozinha. É, Ele então. não quis se encontrar com o Mark quando o irmão estava junto, porque ia ser dois contra o risco do irmão e também. E aí ele não ia conseguir fazer o que ele queria. Ele planejou, ele embebedou o amigo e ficou sóbrio de propósito, sendo que dos dois ele era o que bebia mais. Então, Uhum, assim, o que quer que tenha acontecido, se houve uma aproximação, foi uma aproximação da qual ele se afastou e planejou uma uhum, vingança. Não foi nada que aconteceu no mesmo dia, porque ele teve tempo de se preparar. Ele escolheu a localização para mandar para ele. uhum. E tem outra coisa, né? Se tivesse realmente sido uma reação a um abuso, primeiro que teriam evidências, segundo que ele teria escolhido um julgamento, ele não teria só se declarado culpado. É. Porque daí ele poderia ter reduzido a pena dele consideravelmente se ele Sim. conseguisse provar ou conseguisse argumentar que ele tinha algum fator mitigante. Sim, não tinha nada. Não tinha, se tivesse, teria sido dito. Nossa, que péssimo. Eu não Não. lembrava de todos os detalhes. Porque É eles que eles, também não eles deram com- muito detalhes, né? Não. Eles só falaram sobre o caso e o caso por cima, assim. Então, os detalhes da morte mesmo, eles não entraram nos Eles não detalhes e entraram. Eu acho que porque são casos Uh! que ficaram tão famosos lá que primeiro eles acham que todo mundo que tá lá conhece, depois eles querem que a Ah, gente assista o programa, né? sim, exatamente. Eles não querem falar sobre todos os detalhes, eles querem É. despertar nosso interesse. E também o que era necessário saber é que houve um assassinato, não cada detalhe do para É. aquela discussão, né? Para aquela discussão, porque a gente estava falando a gente estava falando dos fatores psicológicos que estavam É nesse contexto. basicamente o que leva um adolescente a matar. É, E aí eles discutiram exatamente. o papel do serviço social também Ah, em então o crime em si não era o o foco do foco, painel.
E daí eu não lembrava dos detalhes. Nossa, foi bem pesado, coitado. E sem motivo, gente. Vocês vão ver os Motivo vídeos nenhum. dele, uma cara de Uma menino bom, criança. sabe? É uma criança Ah, uma mesmo. criança, só queria fazer parkour. Sim. Mas é isso, gente. Eu espero que. É uma história horrível, mas eu espero que vocês tenham gostado da forma como a gente contou. Espero que vocês tenham se gostado da discussão. A gente falou sobre furry, a gente falou sobre YouTube, a gente falou. O que mais? Sobre urban exploring. Sobre urban exploring. A gente falou sobre várias coisas da internet. O parkour de Taubaté. Parkour de Taubaté, pra quebrar um pouco o gelo, né? Porque nem só de tragédia. Vive a humanidade. Sim. E é isso, gente. Muito obrigada pela sua audiência. Obrigada por ter contado essa história, dona Schmidt. Obrigada a você pela paciência. E busquem conhecimentos. E sejam bons. E Hade bra. Slån. Se você gostou desse episódio e quer receber conteúdo exclusivo sem comerciais, vá até a Orelo para se tornar um apoiador do Pátria. Você também pode se inscrever no nosso canal do YouTube para episódios inéditos todos os domingos. E agora sim, tchau!